que os contribuintes estão indo ao judiciário, né? O Hugo mesmo que falou, ó, já apareceu o cliente aqui querendo saber. Então, se o cliente aparecer, ou você pode ir atrás do cliente, né? Você pode ir atrás do cliente, seja por meio das suas redes sociais, divulgando nas redes sociais, seja mandando mensagens para esses clientes, seja fazendo parcerias. Olha só, você conhece corretores de imóveis? Os corretores de imóveis podem ser seus parceiros. Ué, eles vão ter uma lista de pessoas que compraram imóveis para essa oportunidade aqui, por exemplo, né? Porque eu vou falar o que aconteceu, né? Para quem não conhece a tese, para quem está chegando agora nessa tese, quais são as discussões ainda envolvidas, o que pode acontecer para a gente estar preparado para tudo. Que é aquilo que eu falo, não basta você conhecer a tese. Se surgiu um imprevisto no meio do caminho, se o contribuinte te fizer uma pergunta sobre o risco que ele está correndo disso daí, você ter segurança para responder. Então, para a gente começar, a origem dessa tese, dessa discussão, é esse recurso especial aqui, que foi julgado pelo STJ. Foi julgado em repetitivo de controvérsia. O que significa isso, ser julgado em repetitivo de controvérsia? Significa que é um assunto pacífico no STJ e que os juízes vão ficar vinculados. Os juízes vão ter que observar isso, tá? Então, é algo pacificado no STJ. E olha só o que o STJ concluiu. O que é o ITBI? Né? ITBI é o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. Então, resumindo, é sobre a compra e venda de bens imóveis. Então, se eu, Fabiana, vou vender meu apartamento aqui para o Rodolfo, né? Vou vender por R$1 milhão para o Rodolfo, o meu apartamento. Nós estamos fazendo aqui, nessa venda, uma operação de transmissão onerosa de um bem imóvel. Então, sobre essa operação aqui, incide o imposto, que é de competência dos municípios, tá? Os municípios que legislam, instituem, cobram. Normalmente é o comprador que é o responsável por pagar, o sujeito passivo, que é responsável por pagar isso aqui, tá? Só que aí vem a questão, e a base de cálculo? Vendi meu apartamento por R$1 milhão para o Rodolfo. Mas a gente sabe que no IPTU está sempre desatualizado, né? Então, meu apartamento, na tabela do IPTU, vamos dizer assim, no valor venal do IPTU, planta genérica de valores, está lá por R$700 mil. E aí, vem o município, porque para fazer esse registro imobiliário, né, o cartório, para o registro imobiliário, vai exigir o pagamento do ITBI. E aí, o município, para cobrar esse ITBI, utiliza um valor de referência, tá? Um valor de referência. O que é esse valor de referência? É uma presunção, tá? Cada município acaba utilizando de um jeito, né? Aqui o advogado, o Hugo, por exemplo, está falando que é advogado de um condomínio de 312 imóveis e os municípios sempre avaliam em torno de 30%. 30% a mais, né, Hugo? Porque normalmente a avaliação deles é para cima, tá? Em outros lugares, às vezes você tem o quê? Você tem um valor do metro quadrado presumido. Esse é o valor de referência, tá? Então, eles utilizam uma avaliação, tá? Uma avaliação que é presumida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, qual foi a discussão? Eu fui vender o imóvel para o Rodolfo, né? Por R$1 milhão. Fizemos o contrato de compra e venda, ele me pagou, financiou R$1 milhão, o que quer que seja, mas nosso contrato é vendendo o imóvel por R$1 milhão. O IPTU do imóvel consta que ele vale 700 mil, mas o município quer 1 milhão e 300, né? 30% a mais. Aí a discussão foi parar no STJ. E a primeira conclusão do STJ, essa que está no item A aqui, falou assim: olha,
a base de cálculo do ITBI, ITBI é um imposto sobre a transmissão do bem imóvel. Então, a base de cálculo do ITBI é o valor dessa transmissão em condições normais de mercado, ou seja, é um valor regular, tradicional de venda, é o valor da venda, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. O que significa isso? Significa que o STJ falou assim, olha, não interessa quanto que está lá no valor do IPTU. Lá na planta genérica de imóveis, está constando que seu imóvel vale 700. Pois isso é irrelevante. O que é o correto é o valor da transmissão desse imóvel. E, inclusive, ele fala que o IPTU não serve nem como piso de tributação. O que seria o piso? Valor mínimo. Por que isso acontece? Isso acontece. Então, imagine que a gente tem um imóvel, é raro, essa situação é mais rara, mas acontece. Um imóvel que na planta genérica de valores, ele está custando 500 mil reais. É o valor dele avaliado lá na planta genérica de valores, no valor do IPTU. Só que aquele bairro está abandonado, o imóvel está abandonado, está caindo aos pedaços. Aquela herança encostada, sabe, que ninguém mexe há mais de 30 anos. Na hora que foi vender, não vendeu por 500 mil reais. Vendeu por 300. O município, muitas vezes, fala assim, não, mas espera aí. Né? Você não pode... A operação, então, o mínimo de tributação vai ser o valor do IPTU. Não. Foi isso que o STJ falou. Não. Quando a gente está falando de ITBI, que é o imposto sobre a venda, né, a operação de transmissão onerosa desse bem, o IPTU não tem nenhuma vinculação, nem como referência mínima, nem para usar. E aí, se não serve o IPTU, qual é o valor que eu vou utilizar? E aí vem um ponto importante que é a letra B aqui. O que é? Porque senão você olha para a letra A, né? Que essas são as teses firmadas pelo STJ. Você fala assim, bom, ele diz que a base do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, mas o que é um valor do imóvel em condições normais de mercado? Se você olha isso aqui isoladamente, até parece que o STJ está autorizando, né, que você lide ali com presunções. Que ele fala, não, vamos presumir qual é esse valor do imóvel. Né? Mas não. Ele simplesmente falou assim, olha, é o valor do imóvel em condições normais. Mas como é que eu vou saber qual é o valor do imóvel em condições normais? E aí vem a letra B, que eu comentei aqui para vocês. Olha só. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor do mercado. Então, e o que isso significa? Significa que o STJ falou assim: olha, nós vamos ter um contrato de compra e venda, nós vamos ter um valor que esse contrato de compra e venda vai ser utilizado para fazer o registro imobiliário. Então, se eu declarei que eu vendi o meu apartamento para o Rodolfo por R$1 milhão, é esse o valor do nosso contrato? É isso que nós estamos declarando? É esse que é o valor da base de cálculo. Veja, esse valor da transação, ou seja, o valor da venda feita entre as partes, Fabiana e Rodolfo, vai ser a base de cálculo. Tem presunção de que está correto, de que nós estamos falando a verdade. Aí vem o fisco, e vocês podem já estar pensando nisso também, e falou assim, que eu já vi, tinha uns comentários até lá no meu Instagram que apareceram nesse sentido. Bom, então agora eu vou vender meu imóvel por R$1, né? Simplesmente eu coloco lá no registro, no contrato de que é, né? A pessoa falou brincando R$1, mas você coloca um valor irrisório lá, o imóvel vale R$1 milhão, você pode estar vendendo por 50 mil para pagar pouco ITBI. Aí é que vem a segunda parte aqui do negócio da história. Porque o que é essa nossa operação
ela goza de presunção de que ela está correta, só que é uma presunção que a gente chama de presunção relativa. Não é uma presunção absoluta, incontestável. Significa que o fisco pode contestar.